agora também nos honra com a presença a doutora Bárbara Rubim, da Bright Strategies, o qual nós vamos então recebê-la para a sua apresentação. Doutora Bárbara, por favor. Bom dia, gente. Tudo bem? Acho que eu consigo. Vamos fazer um experimento aqui, né, gente? Entender aqui como é que vai ser essa palestra aqui com uma leve limitação, mas vai dar tudo certo. Primeiro, queria agradecer o convite para estar aqui. É muito bom ver tantos de vocês pessoalmente, depois de tanto tempo aí em que a gente ficou se encontrando só virtualmente. Acho que a gente tem um tema super importante para debater aqui hoje. E só para me apresentar brevemente... Para onde? Obrigada. Meu nome é Bárbara Rubim, eu sou CEO da Bright Strategies, uma empresa de consultoria voltada para o desenvolvimento de modelos de negócio para energias renováveis. A nossa empresa já desenvolveu aí mais de 350 megas em projetos, sobretudo de geração distribuída, e além disso eu sou vice-presidente do Conselho de Administração da ABSolar e diretora de energia também da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Gente, eu vim aqui para falar com vocês sobre o 5829. E eu tinha certeza que, sendo a terceira pessoa a palestrar, eu ia repetir muita coisa que vocês já ouviram. Mas quem me criou foi minha avó, e ela falava que mãe educa porque repete. Né? Então, tenho certeza que todo mundo vai sair daqui super craque aí nessa discussão que a gente está tendo. E apesar dos slides aqui trazerem algumas das informações que vocês já viram de uma forma talvez um pouco diferente, eu vou tentar, na minha fala, complementar aí onde eu vejo que existe um gap ou onde, de fato, eu consigo fazer uma diferença. Primeiro ponto que eu quero relembrar é o que a gente está discutindo aqui, né? E você sucinta, até porque o Tássio tocou nesse ponto, mas o que a gente está discutindo de forma bastante sumária é se a geração distribuída, né, o consumidor que gera a própria energia, vai continuar compensando todas as componentes de uma tarifa de energia elétrica, ou se ele vai deixar de compensar algumas componentes, porque, de acordo aí com a ANEEL, de acordo com o Ministério de Economia e com o Ministério de Minas e Energia, essas componentes continuam sendo devidas. Na visão desses órgãos, o setor elétrico, e eles não estão errados, tá, gente? É um condomínio. Isso significa que se no meu condomínio tem um salão de festas, o que é o caso que tem, e eu não faço festas, ainda assim eu tenho que pagar pela manutenção do salão de festa, porque o salão está disponível para quando eu for utilizar. Então, na visão da agência, né, quando um consumidor gera a própria energia, esse condomínio que a gente vive, que é o sistema, né, que é o sistema elétrico, continua disponível para atendê-lo. Portanto, ainda que ele não faça uso dele, ele tem que ajudar no seu custeio. Tá errado, gente? Não tá. Mas também não tá tão certo. Né? Por quê? Acho que a visão que a gente tem que ter em mente é que quando um consumidor gera a própria energia, ele é sim um condômino, e ele continua sendo um condômino. Só que ele não é só um condômino que deixa de usar o salão de festas ou um condômino que deixa de usar o elevador, por exemplo. Ele é um condômino que passa a limpar a piscina do prédio, que passa a fazer jardinagem, e com isso ele efetivamente ajuda esse condomínio a economizar nos seus custos. E se ele está ajudando a economizar, de duas uma. Ou ele tem que pagar uma taxa de condomínio diferenciada dos outros condôminos, ou ele tem que receber pelo serviço que ele está prestando para esse prédio. E é exatamente esse raciocínio e essa discussão que a gente tem tido com a ANEEL. Eu não vou nem falar que é desde 2019 ou desde 2018, é desde 2015, porque na revisão da 687, o que pouca gente se lembra é que a proposta que a ANEEL trouxe já era que esse consumidor compensasse somente a parcela TE da tarifa. Essa foi a proposta que foi para a minuta, que ia ser votada pela diretoria. E isso, estou vendo a cara de estranheza aqui desse meu colega, isso mudou um dia antes da votação, a partir de uma mobilização do setor, e a agência, então, postergou essa discussão por mais 3 anos, recomeçando, então, em 2018. Então, é uma discussão bastante antiga de valorar os atributos da geração distribuída. Conseguir colocar um valor, efetivamente, na redução das perdas, como o Tássio colocou, na redução da necessidade de contratação de geração, na redução da necessidade de expansão do sistema de distribuição aí e do alívio das redes de maneira geral. Aqui nessa imagem, o que vocês estão vendo são as componentes tarifárias. Eu falo que é uma visão não tão completa ainda, porque a gente tem muito mais componentes tarifárias dentro de cada uma delas, mas as componentes tarifárias que a gente tem hoje de maneira geral e o peso médio no Brasil de cada uma dessas componentes. E aqui eu já quero deixar isso claro, gente, porque quando a gente fala de peso médio, a gente está dizendo
que, dependendo da sua área de concessão, isso vai variar. Né? Assim, acho que o Tássio fez um raciocínio muito bom, que quando a gente tem áreas de concessão muito grandes e com grandes vazios demográficos, o peso, sobretudo, dessa componente de transporte da energia, sobretudo o fio B, que é o da distribuidora, vai ser maior do que em áreas de grandes aglomerações. Tá? Simplesmente porque a distribuidora vai ter que construir a rede, vai ter menos gente para pagar por essa rede. Então, esse aqui é o cerne dessa discussão. Quero deixar claro, gente, que essa discussão não tem nada a ver com tributo. Tá? Apesar da gente falar de taxar o sol, e acho que é um cunho aí excelente que o setor criou, porque popularizou muito a discussão, não é tributário, o projeto não tem competência para tratar de questões também de ICMS, que é uma pergunta que eu recebo bastante. Minha tela aqui morreu, mas tudo bem. Aqui é só uma média para vocês, tá, gente? Numa base aí 2020 do fio B em cada área de concessão, porque o fio B é a principal diferença aí que a gente vê no projeto. Então, o que a gente tem nesse projeto, então, né? Se a gente fosse tratar isso de uma maneira resumida. Basicamente, um consenso a que se chegou, né, da melhor forma possível no setor, de que esse consumidor que gera a própria energia, ou a maior parte desse consumidor, deveria pagar pelo uso do sistema de distribuição, deveria continuar pagando a distribuidora. Mas, para que o impacto não fosse tão grande, esse pagamento se daria de forma escalonada. E um ponto que eu quero destacar, gente, porque acho que a gente vai falar aqui um pouco de tramitação também, e acho importante a gente ter isso em mente, é que o setor tem cedido ao longo dessa tramitação desse projeto. Né? Desde março, quando a gente teve a primeira versão do substitutivo ao PL 5829, o 5829 é um projeto de lei que foi apresentado em 2019 pelo deputado Silas Câmara, e ganhou a relatoria do deputado Lafayette de Andrade em dezembro do ano passado. Esse PL tem ficado um pouco mais seco. Não é motivo de preocupação por hora. É normal, eu fui, antes assim, né, de trabalhar no setor privado mais fortemente, eu fui assessora parlamentar, e é normal que, num processo de tramitação de projeto, o projeto perca corpo nas negociações. E a gente já perdeu. Essa transição, que hoje é de 8 anos, porque no 9º ano a gente já começa a pagar 100% desse fio B, na primeira versão desse substitutivo era de 12. Então, ele já foi reduzido como uma forma de tentar conseguir apoio e consenso para a votação. Outra coisa que foi reduzida é quem é que paga somente o fio B. Né? Hoje, qual é a proposta? Que vai pagar só o fio B, a geração junto à carga, os empreendimentos em condomínio, que é o EMUC, o autoconsumo até 500 kW, as usinas de fontes despacháveis de qualquer modalidade. E aqui um ponto importante para a gente ter em mente é que sistemas que contem com baterias ou outros mecanismos de armazenamento, em que esse mecanismo corresponda a 20% do sistema, também vão ser considerados fontes despacháveis para fim de aplicação das disposições do projeto. Então, esses projetos vão pagar aí somente o fio B. Mas os outros projetos de autoconsumo remoto acima de 500 kW ou geração compartilhada, em que um único consumidor receba mais de 25% dos créditos, vão pagar não só o fio B, mas 40% do fio A, a tarifa de fiscalização dos serviços de energia elétrica e também os encargos de pesquisa e desenvolvimento, como foi já colocado, de forma imediata para novos projetos. Né? Porque também, como colocado, existe uma vacância de 12 meses para essa mudança na valoração dos créditos de energia. Acho que isso daqui, gente, é um ponto importante a se dizer, porque, de novo, também é uma questão em que a gente cedeu. E aí, já foi bem falado aqui, mas o que mais mudou no projeto? Eu vou só destacar algumas questões aí que eu acho que a gente pode complementar em relação ao que já foi dito. Né? A mudança na demanda contratada, como foi falado, isso é uma disposição que iguala os empreendimentos de geração, evitar que haja uma conduta especulativa muito grande durante esses 12 meses de transição da norma. Né? Qual é o receio da ANEEL? E foi aqui incorporado pelo relator. Que a norma seja publicada e aí, nesses 12 meses seguintes, a gente tem uma enxurrada de pedido de parecer de acesso, todo mundo buscando ficar na regra atual sem intenção de desenvolver esse projeto. Como é que vai funcionar isso? Apesar de ainda ter que ser regulamentado pela ANEEL, regulado pela ANEEL, o que a gente já sabe é, uma vez que o seu parecer for emitido, o acessante tem até 90 dias para informar se ele vai ou não desenvolver o projeto.
Se ele informar que ele não vai desenvolver o projeto, ele saca o calção que ele depositou de volta. Né? Então, não é um dinheiro que se perde, só vai se perder se ele não informar e, de fato, não desenvolver o projeto. Então, esse é um ponto importante. O prazo para cadastro das UCs beneficiárias sai de 60 para 30 dias, mudança de regras de concessionárias, isso já foi colocado. Mas um ponto que eu acho muito interessante é a questão aí que o projeto começa a atender uma demanda e uma vontade forte do setor. Ele começa a... quero encerrar fazendo aqui algumas reflexões finais. Primeiro, né, eu acho que a doutora Marina encerrou a fala dela falando que é importante a gente estar preparado para o futuro que vier. E eu sempre fui uma aluna bem Caxias, assim, né, bem nerd. Para mim, estar preparada significa também conhecer a fundo as possibilidades de futuro que podem vir. Então, acho que a gente tem algumas possibilidades pela frente. E eu vejo um setor que tem ficado muito preocupado, efetivamente, com o que vai ser o futuro do sistema de compensação, e entendo a preocupação, é uma preocupação justa, mas que muitas vezes se preocupa menos em entender efetivamente o que está na mesa, fazer a conta para entender como é que isso que está na mesa vai impactar o seu negócio, e é você fazer a conta, não é eu fazer a conta por você, posso fazer a conta por você, mas o interessante é que você se engaje. E lembrar também, gente, que a gente vive um momento de maior transformação do setor elétrico brasileiro dos últimos 40 anos. Apesar da gente estar focado enquanto setor no PL 5829, o Congresso Nacional discute outros projetos de lei que vão mudar radicalmente o setor elétrico que a gente conhece hoje. Um deles é o PLS 232, que chegou na Câmara dos Deputados esse ano na forma do PL 414 de 2021. E nesse projeto, a gente tem, de fato, a vinda da valoração dos atributos das fontes, a vinda do sinal locacional, ou seja, uma usina que está muito longe, né, lá onde Judas perdeu a bota, vai ser penalizada por estar longe de onde a rede precisa. Uma usina que está próxima do centro de carga, efetivamente, ela vai ser beneficiada por estar próxima desse centro de carga, e isso é o sinal locacional. A gente tem a vinda de uma tarifa binômia para todos os consumidores. Tarifa binômia, gente, é a forma como a gente chama a tarifa desse consumidor de média tensão, tá? Então, a vinda de uma tarifa binômia para todos os consumidores, inclusive gente como a gente, e a abertura de um mercado num horizonte aí de 5 a 10 anos. Então, todos os consumidores tendo a possibilidade de ser livres, não necessariamente a obrigatoriedade. A Agência Internacional de Energias Renováveis, a IRENA, da qual eu tenho honra de fazer parte do Comitê de Transição Energética, soltou um estudo em 2019, elencando aí, ou trabalhando um pouco das transformações que os recursos energéticos distribuídos, que é a forma como a gente costuma chamar aí nesses grupos a geração distribuída, vão transformar a sociedade e as relações de consumo que a gente tem. E aí a geração distribuída é uma dessas componentes, mas ela não é a única, né? A gente tem também o armazenamento, e sobretudo o armazenamento atrás do medidor, né? Então esses recursos aí, por exemplo, seja de fato com uma bateria, seja com uma possibilidade de um carregamento de veículos elétricos cada vez mais integrados à rede, as medidas de eficiência energética e os mecanismos de resposta de demanda. A gente conseguir, de fato, controlar consumo e conseguir controlar a injeção na rede. Esse é o setor elétrico para o qual a gente está rumando no Brasil. E apesar dele ter demorado muito a chegar, eu garanto a vocês que em menos de 5 anos, grande parte dessas questões já vão ser um dia a dia na vida dos consumidores que a gente tem. Então, acho que muito mais estar preparado para o futuro é conhecer e votar e pedir para aprovar e lutar para aprovar o PL 5829. Mas é muito mais estar antenado em todas as transformações que o nosso setor elétrico está passando, porque o sistema de compensação é apenas uma delas. E nessa transformação que a gente está passando no sistema elétrico, cada vez mais o consumidor de pequeno porte, o consumidor que não é uma grande indústria, que não é um grande shopping center, vai ter um papel extremamente representativo. Vocês têm visto, gente, dia após dia, grandes empresas, grandes comercializadoras entrando no segmento de geração distribuída. Não é porque essas comercializadoras estão vendo um grande potencial de negócio necessariamente na geração distribuída, gente. É porque elas estão vendo a importância de se conectar com o consumidor e com o cliente com o qual vocês já se relacionam todos os dias.
Então, acho que cabe a cada um de vocês pensar nas soluções que vocês vão ofertar para os clientes de vocês para manter essa conexão. Para que, quando essas complexidades chegarem, vocês sejam a primeira pessoa que o cliente vai procurar para ofertar esse tipo de solução para eles. Com isso, eu encerro a minha fala, deixo meus contatos também, fico à disposição para o debate depois. Muito obrigada.